Olá, esta é a aula número 33 do curso intensivo, agora mais focado no Enem, e o tema é projeção ortogonal. Bom, antes de iniciar a aula, a videoaula, o tema aí, projeção ortogonal, que é um tema que envolve geometria, tanto espacial como plana. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgar os vídeos aí, as videoaulas, os exercícios também que tem aí do Enem, da ETEC, para as pessoas interessadas nos temas e se preparar para o Enem 2023, tá bom? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é uma projeção ortogonal. A projeção ortogonal de figuras geométricas, então, como eu falei para vocês, está envolvendo o tema de geometria, sobre um plano, ou seja, uma superfície, alguma coisa assim, pode ser comparada com a sombra desse objeto, não é? Sobre a luz do sol do meio-dia. O que significa isso? Só um resumo. Então, o sol no meio-dia geralmente está bem sobre a nossa cabeça, Então seria como se fosse uma luz projetada sobre um determinado objeto, e esse objeto vai gerar uma sombra no chão, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. E aí é isso aí que nós chamamos de projeção ortogonal, tá bom? Aí tem aqui algumas definições que a gente vai ler e vai comparar com os desenhos que eu vou colocar para vocês. Obviamente é uma aula de geometria, então vai ter algumas figuras geométricas, tanto espaciais como planas, para a gente poder absorver melhor o tema. Então, aí diz o seguinte, a projeção ortogonal de um segmento de reta, ou seja, de um pedaço de uma reta, lembrando que a reta, segundo a geometria, ela é infinita para os dois lados, um pedaço dessa reta, onde eu tenho começo e fim, geralmente definido por dois pontos, A e B e assim vai, a gente tem o segmento de reta. Então, sobre um plano, pode ser um ponto, tá? Então, pode ser um ponto, a projeção ortogonal, ou outro segmento, também outro segmento de reta. Vai depender do ângulo que esse segmento de reta, no caso o primeiro que vai ser projetada a sua sombra, forma com o plano. Se esse segmento de reta já for ortogonal, ou seja, o que é ortogonal? Forma um ângulo de 90 graus ali, para formar um ângulo de 90 graus, sua projeção será apenas um ponto. Então a gente vai ver aí no desenho, se ela formar um ângulo de 90 graus, vai ser apenas um ponto a sua sombra. Isso que é a ideia da projeção ortogonal. Se o segmento de reta não for ortogonal ao plano, ou seja, não formar, no caso, um ângulo de 90 graus, igual está falando aí do texto, sua projeção ortogonal será segmentos de reta cujas extremidades, ou seja, o início e o fim desse segmento de reta, são projeções de suas extremidades sobre o plano. Bom, o texto pode ser um pouquinho complicado, mas nós vamos ver aqui a ideia da projeção ortogonal, pegando alguns exemplos para vocês poderem entender. Então, a primeira, eu tenho um segmento de reta A e B, e aí imaginando a luz do sol do meio-dia, se ela forma aqui um ângulo de 180 graus, não é isso? Aqui, do jeito que está aqui, a projeção ortogonal ela vai ser a mesma. Então essa daqui é bem fácil. Então a gente vai perceber aqui que do segmento A a B, aqui está A' e B', o plano, o plano aqui que vai ser projetado aqui, nós vamos ver a sombra desta maneira, que seria esta linha azul. Então aqui embaixo está escrito que o A' e o B' é igual a A e o B, Ou seja, se aqui for 5 centímetros, aqui também vai ser 5 centímetros, essa é bem tranquila de fazer. Agora, vamos ver a parte que falou sobre a projeção ortogonal formar um ângulo de 90 graus, que falou naquela parte de texto. Aqui, se a gente observar aqui, temos o ângulo de 90 graus aqui, forma um canto. A gente já viu um pouquinho nas aulas de geometria. Então, se esse segmento de reta for perpendicular, formar um ângulo de 90 graus em relação ao plano, então a gente tem que esse segmento aqui de reta é um ponto, ele não é uma reta.
né? Ele vai ser um ponto, porque se você projetar aqui uma luz, vamos dizer assim, que fica mais fácil da gente poder entender o que é a projeção ortogonal, nós vamos ver somente um ponto aqui referindo-se a esse segmento aí. E aqui está escrito que o A' e o B' é igual a zero, ou seja, é um ponto, não forma uma reta. Tá? Essa também bem tranquila de entender, pegando aquela ideia da luz do sol ao meio-dia, que nem diz aí no texto. E aí, no caso aqui, se ela for uma inclinação, porque falou que tudo vai depender do ângulo. Eu não sei qual é a medida desse ângulo aqui, mas dá para perceber nitidamente que ele é um ângulo diferente de 90 graus, ele é menor que 90 graus, certo? E aí nós vamos ter uma linha inclinada, mas como nós estamos falando de sombra, imaginando a luz projetando aqui, nós vamos ter uma sombra num plano, numa linha reta. E aí está escrito o seguinte, ó, que o segmento AB, ele é menor do que o segmento, a B', né? O A' e o B', ele vai ser menor, ou seja, a distância desse ponto aqui vai ser menor do que essa projeção dela aqui no plano, né? Ou seja, a sombra, tá? Então aqui, se a gente fosse aplicar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, e se tivesse também as medidas, né, porque a gente não tem, a gente vai perceber que essa medida aqui, ó, que forma um triângulo retângulo, né, ela é menor comparando com esse segmento aí, tá bom? Então, basicamente, os exercícios pedem de projeção ortogonal que sejam feitos segmentos de reta, geralmente a situação que envolve insetos, caminhando em alguma coisa desse tipo, é muito comum ver essa ideia aí de insetos e tal, e aí nós vamos ter que fazer o desenho da sombra, conforme os trajetos, segmentos de reta, nós vamos ter que fazer o desenho na sombra de um plano, né, que está representado aqui pela letra P, tá? E aí nós temos essas definições aqui, que não são muito difíceis se a gente entender o conceito da projeção ortogonal, que é representar a sombra de segmentos de reta, tá bom? Bom, aí aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei uma figura, tá? Isso aqui nós temos um pentágono, né? E esse pentágono ele está representando aí uma figura geométrica, e nesse pentágono nós vamos fazer a projeção ortogonal, que é mais ou menos o que costuma cair nos exercícios do Enem. Então, ó, dado o plano P, que está aqui embaixo representado aqui, esse aqui é o plano P, a figura ABCD e E. A projeção ortogonal de ABCD e E sobre P será os conjuntos, né, o conjunto de pontos, né, nós podemos falar também segmento de reta, formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos de A, B, C, D e E sobre o ponto P. Então aqui nós a gente começando pela ordem, né, sei lá, de A para B, tá vendo? Essa linha ela está inclinada, mas a sombra dela projetada aqui será um segmento de linha reta, não inclinada. Aí depois nós temos aqui outro segmento de reta do A, do B até o C, também está inclinada. Então aqui a gente percebe aqui que a sombra é um pouquinho menor, né, pegando aquela ideia que estava lá no texto anterior. E aí do C e do D é lá igual, porque aqui pelo desenho a gente percebe que é uma projeção de 180 graus aqui o ângulo, né? Então a gente percebe que é a mesma coisa. Aí aqui está inclinada, provavelmente não, com certeza essas linhas aqui são maiores, né, do que a sombra formada, e a mesma coisa na inclinação lá de E e até o A, tá? Então aí basicamente é isso, a gente vai analisar uma situação onde nós vamos ter que projetar a sombra desses segmentos em um plano, basicamente é isso daí, tá bom? Aí eu preparei 2 exercícios envolvendo esse tema, e o primeiro será do Enem 2018, e diz o seguinte: uma formiga encontra-se no ponto X, tá? Então ponto X, depois nós vamos ver o desenho no lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto, certo? Então cilindro reto já é um tema de geometria espacial. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho, aí tem algumas letras aqui que depois nós vamos ver os pontos que está marcado lá no desenho, X, Y, Z,
V e W, sempre sobre a superfície lateral do copo. Lembrando que a superfície lateral de um cilindro, tá, é um retângulo, né? Isso é uma informação importante para a gente poder responder a pergunta, mas ela tem a forma retangular. Tá? Isso é importante da gente poder lembrar. E quem não lembra, basicamente, você pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, formar um canudo, né? Com essa folha você vai perceber que vai formar um cilindro. E essa área lateral é um retângulo, né? As folhas geralmente têm um formato de retângulo. E aí diz o seguinte, ó, tal forma que os trechos, aí ele vai marcar aqui alguns pontos, Z e W, W e V, são realizados na superfície interna, dentro do copo. E o caminho X, Y, Z, W e V é mostrado na figura. Então aí tem a figura que forma os pontos. A gente vai perceber que alguns desses segmentos são curvas, né, ou arcos, se a gente quiser dizer assim também pode, e aí tem alguns que são segmentos de reta mesmo. Mas aí tem o desenho e aí nós vamos ver qual é a pergunta que o exercício faz aqui, né? Então vamos lá. Sabe-se que os pontos X, V e W se encontram na mesma distância da borda do copo, certo? Da borda do copo aí, ou seja, da circunferência que forma o copo, tá? O trajeto W e V é o mais curto possível e os trajetos XY e Z e W são perpendiculares. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, tá? A borda do copo. E os pontos X e Y, certo? Ou perdão, X e V são se encontram diametralmente opostos, ou seja, fazem parte de um diâmetro, né? Um diâmetro, porque se a gente olhar a parte superior do copo é a circunferência, então ele está falando que são a diferença entre esses dois pontos, ou melhor dizendo, a distância entre esses dois pontos formam um diâmetro. Por isso está usando essa palavra aí, ó, diametralmente oposto, está de um lado e do outro da borda do copo. Supondo que os pontos, o copo é de material reciclável, realiza-se um corte no segmento que ele está falando aqui, unindo P e Q, certo? Perpendicular, forma um ângulo de 90 graus à borda do copo. Então ele falou assim que o copo material recortável, né? E aí ele fez um corte usando esses pontos, obviamente vai ficar como se fosse um retângulo. E recortar-se também a sua base, então vai tirar a base também, então obtendo uma figura plana, que é a parte da geometria plana. Desconsidere a espessura do copo, considerando apenas a planificação lateral. Então ele quer saber só da planificação lateral do copo. A trajetória da formiga bom, tem que ler e reler o texto várias vezes porque é bem complicado, mas uma dica que eu vi do exercício é o seguinte: como é uma parte lateral de um cilindro e a gente conhecer bem os conceitos da geometria plana, a gente sabe que a parte lateral é um retângulo. Então o primeiro passo é identificar isso daí. Quais das alternativas tem a planificação dessa lateral na forma de retângulo? Com essa ideia a gente vai eliminar algumas, né? Quais nós vamos eliminar? A alternativa D, que não é retangular, alternativa I e alternativa B. Essas daí não servem. Aí sobram só duas para a gente poder analisar de acordo com o que foi dito no texto, né? Tem várias informações, mas a gente tem que pegar a informação mais importante. Qual informação mais importante? Que esses pontos aqui, ó, o X e o V, eles são diametralmente opostos, ou seja, eles fazem parte de um diâmetro desse cilindro aí. Bom, dito isso, vou fazer aqui mais ou menos o desenho só para poder explicar para vocês. Então aqui seria mais ou menos como se fosse a base, e aí eu tenho o ponto X e tenho o ponto V, que ele falou no exercício, e eles são opostos, né? Eles formam um diâmetro aqui, ó, em relação à base aqui desse copo.
tá? Então isso aqui seria o diâmetro formado aí. E o que significa isso? Se a gente perceber esse segmento aqui que forma um arco, ele faz parte de uma semicircunferência. Tá? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a distância disso aqui, se a gente imaginar isso em 3D, em 3 dimensões, seria a metade do contorno do copo, no caso aí, mas no caso do cilindro, né? Pensando matematicamente o exercício. Então, significa dizer o quê? Que a distância do ponto X até o ponto V tem que ser metade do segmento aqui de reta. Imagina que você vai dobrar essa folha aqui, tá vendo? Essa parte lateral. Então, vai formar um círculo. E como é o diâmetro, a representação lá, ele falou, né, que a distância, eles são de lado oposto, são o diâmetro, nós vamos perceber pelas alternativas qual distância que vai ser a metade da base desse retângulo. Então eu vou fazer o seguinte, já de olhar a gente já vai conseguir perceber, ó, esse ponto, ó, do X até o V, comparando, não tem medida, a gente tem que observar mesmo, comparando com esse segmento aqui embaixo, que é a base desse retângulo, a gente percebe que isso aqui é a metade, que aí é a dica da gente resolver o exercício. E aqui tem a outra parte que eu acho que vai ficar bem mais fácil para vocês poderem resolver, né? Está aqui de ponta cabeça, mas o segmento X e V, tá? Ele é metade desse segmento aqui, ó. Ou eu vou fazer dessa parte, mas poderia ser da outra, né? E aí a gente percebe que as alternativas aí, uma a gente vai excluir, porque nitidamente pelo desenho dá para perceber qual que está próximo da metade do valor, tá bom? Então essa é a dica aí para esse exercício. Agora o exercício 2, tá? Nós só vamos fazer 2 desse tema, do Enem 2021. Um inseto, aí sempre tem algumas situações envolvendo sobre isso, outra formiga, agora um inseto qualquer. Percorreu sobre uma superfície de um objeto em um formato de um prisma reto, e aí ele deu os pontos, né, representando os vértices desse segmento aí, ou seja, o prisma reto, ele é uma forma de 3 dimensões, tá? Faz parte da geometria plana. Aí ele deu as letras representando os vértices A, B, C, D, E, F, I, G e H, certo? Então são 8 pontos aí. E aí, falando que esse prisma reto tem uma base retangular, beleza, certo? Uma trajetória poligonal com os vértices dos pontos A, X, Y, G, F, E, X, Z e E. Então aí o inseto fez essa trajetória ligando esses pontos, né, esses vértices aí, que depois no desenho vai ficar mais fácil. Na ordem que for apresentado, então do jeito que foi apresentado aí. E aí tá aqui o prisma reto com base retangular, marcado os pontos, tá? E aí a gente vai ter que ligar de acordo com a trajetória que ele fez para poder ver qual é a projeção ortogonal, né? Ou seja, ele vai fazer um movimento pegando aquela ordem daqueles pontos, e na parte de baixo nós vamos ter que desenhar como se fosse a sombra desse desenho. E aí diz o seguinte, ó, é necessário representar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado pela base do prisma. Então lá embaixo, lá, né, na base, que é um retângulo, nós vamos ter que fazer a projeção ortogonal. A representação da projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto aí está lá as alternativas, aqui tem os desenhos, segmentos de reta, e nós vamos analisar aqueles valores e ver qual desenho que vai ficar de acordo com o que foi falado no texto, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Para eu não me enrolar também na aula, né, na hora de fazer, eu já fiz os trajetos aqui que ele vai
fazer de acordo com o que foi dado no texto. E embaixo nós vamos ter que fazer mais ou menos os desenhos. Aí prestando atenção naquelas ideias, que essa aqui está mais próxima do que eu falei no começo da aula, né, que a gente vai ter que analisar os ângulos para poder fazer a projeção ortogonal. É bem simples mesmo. Então, ó, ele foi do ponto A até o ponto X. Então, do ponto A até o ponto X é esse segmento que está inclinado, mas percebendo aquela ideia da projeção ortogonal, vai ser uma linha reta, né, dentro de um plano, não vai ser inclinado. Então vai ser este segmento aqui, ó, tá vendo? Vou fazer aqui mais ou menos só para vocês entenderem, ó. Ele vai andar daqui para cá. A sombra projetada desse segmento vai ser nessa lateral aqui. Aí depois ele faz o seguinte, ele vai de Y até do X até o Y. Então ele vai andar, né, a sombra desse objeto ficaria nesta parte aqui do desenho, ó, do B até o C, porque aqui está inclinado, a sombra ficaria em linha reta. Do ponto Y ao ponto G, isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então nem faz um segmento de reta, vai ser um ponto projetado aqui exatamente igual ao do C. Depois vem do G até o F, ou seja, já tem nessa face aqui já tem uma sombra projetada, então não vai modificar muito o desenho. Depois vem do F até o E, também já tem aqui que nós já fizemos o segmento aqui de reta, tá? Depois vem do E ao X, também vai estar aqui nessa parte que está andando nessa lateral, então a sombra já está projetada. E depois vai do X até o G, também já está o desenho aqui. E o último trajeto que ele faz é do G até o E. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó, né? Eu vou inventar de fazer aqui, vai ficar um pouquinho torto, mas aí vocês conseguem ver, porque esta sombra aqui será projetada justamente aqui. E aí o que você vai ter que ver? Isso aqui seria a projeção ortogonal do segmento que ele fez aí, né, dos vários segmentos de reta, e aí você vai ter que olhar na alternativa qual delas que tem esse desenho que eu representei aqui da cor vinho, aqui, vamos dizer assim, né? Então vermelho um pouco mais claro aí, menos vivo assim, tá? Então aí você vai ver qual desses desenhos que aparecem, qual o desenho que melhor representa essa daqui, tá bom? Formou lá o que quando a gente fez a projeção ortogonal. Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!